Boa noite. Como mensageiro, ele participou de forma indireta da Primeira Guerra Mundial. No período entre guerras, ele buscou sua ideologia na teoria das conquistas territoriais. Seu objetivo é erradicar o comunismo e o judaísmo. Adolf Hitler, sua vida e sua história, é o nosso tema de hoje. Nosso convidado, professor Pablo Sarges, ele que é especialista em História e Sociologia. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, professor Pablo Sarges, ele que veio aqui nos dar uma aula, uma verdadeira aula de história sobre essa figura do Adolf Hitler. Nós geralmente conversamos, nós discutimos quem foi esse cidadão e, na verdade, nós precisamos ter mais conhecimento da história, a história mundial. Em breve ele também estará aqui falando sobre a história do nosso querido Brasil. Mas hoje, Adolf Hitler é o tema. Professor, boa noite, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, é um prazer estar aqui. Esperamos esclarecer um pouco sobre a figura de Hitler, né? Quem foi esse cidadão? Pronto. Hitler ele é considerado um dos maiores genocidas da história, né? Ele fica famoso na Alemanha pelo fato de ele ter conseguido tirar a Alemanha numa situação de crise e criado a Alemanha uma máquina de guerra gigantesca que levou o mundo a uma Segunda Guerra Mundial. Né? Mas é uma figura extremamente importante dentro da história da Alemanha, apesar que hoje a historiografia trabalha dentro de Hitler, na visão de Hitler ali alemã, né? Dentro de uma visão onde há uma espécie de esquecimento, né? A Alemanha tenta esquecer um pouco essa ideia do passado nefasto, a ideia da perseguição aos judeus, o Holocausto. Né? Em virtude de tanta perseguição, tanta morte, tanta violência, né? Justamente. Né? E que, de certa forma, não é para um país, é uma memória, apesar de importante, mas que causa uma tensão e que gera muitas vezes a ideia do esquecimento, né? A ideia de esquecer aquele passado nefasto. Passado negro, né? Negro, com certeza. Traz tanta... Mas ele porque se fala da Alemanha de um modo geral, né? Ele era alemão? Pronto. Apesar de ser a principal figura na Alemanha, ele na verdade não é alemão, né? No caso ele é austríaco, né? Ele é austríaco, apesar que ele vai defender muito a ideia do pan-germanismo, a união dos povos germânicos, né? A ideia de que a Áustria, a Alemanha, por serem povos, né, germânicos, por serem raças arianas, devia fazer parte de um país só. Né? Então, no discurso de Hitler, ele defende muito a ideia do pan-germanismo, a ideia do arianismo, a superioridade da raça ariana. Mas a vida dele foi na Alemanha, sempre? Não, assim, ele tem a infância dele, né, ele nasce numa família relativamente burguesa, né? Uma família não é rica, mas também uma família não tão pobre. O pai dele era funcionário público e que queria que o filho também herdasse, né? Fosse funcionário público igual a ele. Desejo do pai. Desejo do pai. Só que ele tinha, né? Ele não queria, ele não se via como funcionário público, né? Ele queria ser artista, ele queria ser pintor, ele queria ser arquiteto, né? Apesar de nunca ter conseguido entrar na Academia de Belas Artes em Viena, mas o grande sonho dele era ser arquiteto. E o pai queria levá-lo para o... É o sonho de todo pai, né? Que siga aquela sua linha, né? Professor, e como é que ele se envolveu com o cenário militar? Pronto. O que acontece? Para que eu possa responder aí, você tem que entender um contexto em que ele está inserido, né? Nesse caso, o que acontece? Em 1914, a Alemanha entra na Primeira Guerra Mundial, inicia a Primeira Guerra Mundial. De um lado, nós vamos ter dois blocos antagônicos. De um lado eu tenho a chamada Tríplice Aliança, que é formada pela Alemanha, inicialmente pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro, né? E do outro lado eu vou ter a Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, né? E aí ele se alista, né, de livre e espontânea vontade no exército, ele passa a ser um soldado, chega até a patente de cabo, chega a trabalhar, né, numa função extremamente perigosa, que é a função de mensageiro, chega a ser ferido em batalha, vai para o hospital, né? Ele recebe ajuda, né? Pelo fato de ter sido ferido em batalha, ele recebe a Cruz de Ferro do Exército Alemão e que, quando termina a Primeira Guerra Mundial, ele sai frustrado da Primeira Guerra Mundial pelo fato da Alemanha ter sido derrotada. Mas a ideia, quando ingressou, quando se alistou no serviço militar,
ele não tinha nenhum pensamento. Não, ainda não tem essa ideia do militarismo, né? Mas enraizado. participou indiretamente, né? Assim, quando ele... Porque a ideia do sentimento da Alemanha vinculado ao Império Austro-Húngaro, né? A ideia do arianismo, né? Essa questão de que, como é um povo só, por que esse povo só não pode fazer parte do mesmo país? No livro Mein Kampf, né, Minha Luta dele, logo no primeiro capítulo ele fala muito que desde pequeno, né, desde criança, ele imaginava a ideia, ele não entendia muito bem a ideia de tanto o Império Austro-Húngaro como a Alemanha serem, né, de uma mesma raça, né, o povo ariano, e não fazer parte do mesmo país. Né? Então ele diz que essa ideia da união, do pan-germanismo, né, do arianismo aí, ele já vem desde a infância dele. Tinha aquilo no seu sentimento, mas, lógico, não tinha uma formação, a criança, né? E apenas aquelas indagações do porquê que não havia essa união entre os povos, né? Justamente. E o impressionante é que no relato dele, né, no relato que o Mein Kampf, ele faz uma espécie de biografia, né, uma autobiografia, né? E ele fala que o pai manda ele estudar em uma escola técnica, e quando ele está estudando escola técnica, ele diz que aquelas disciplinas que ele não tinha afeição, ele deixava de lado. Tanto é que se você pegar o boletim de Hitler, em algumas disciplinas você vai ver como insuficiente, e outros como excelente, ótimo desempenho, como por exemplo, a parte que era de desenho artístico, ele tinha isso muito. E diz que ele era um cara que gostava muito de história e geografia. Né? Ele gostava muito, e ele fala com saudosismo quando ele fala de um professor dele. Porque até então, como é que a história era estudada? A história era estudada como o quê? Como a história dos grandes nomes, das grandes personalidades. E ele, né, quando ele encontra um professor, né, agora eu não lembro bem o nome do professor dele, e diz que a visão do professor era diferente. Né? Ele analisava o contexto, não é o indivíduo, né, mas o contexto em que aquele indivíduo está inserido. E é a partir daquele momento que ele percebe a história, né, e aí já é um jargão, né, como mestre da vida. E ele diz que muitos dos ensinamentos que ele vai tirar para a vida dele, ele vai buscar no passado. Né? Então ele já tem essa concepção de que ele pode usar o passado, né, como ferramenta para tentar mudar alguma coisa no presente. Deixa eu falar aqui da Uniodonto. Não é necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde, se instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a saúde bucal. Por isso, eu indico o plano de saúde dentário Uniodonto. Toda a equipe Leite Contabilidade, Marcas e Patentes e do programa Café com Leite garantem. A Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Professor, e esse pensamento dele, quando ele ia buscar as suas ideologias, né, eu creio que isso na sua formação, né, entre a adolescência e talvez a fase adulta, se formando nesse pensamento. Ele tinha um pensamento social? Tinha. Agora sim, depende do que tu está falando no sentido social das massas em si. Das massas como um todo, né? Na busca pela união das massas. Pronto, né? Ele, na história, né, no caso, na literatura historiográfica, ele fala que quando ele estudava com o professor dele, o que é que ele fazia? Né? Eles estudavam muito a dinastia Habsburgo, que por muito tempo foi a principal dinastia na Europa. E ele ficava com um sentimento de pesar pelo fato de que a dinastia Habsburgo, ela se voltava não para o povo, mas se voltava para o indivíduo, né? No caso, os reis da dinastia. Né? E ele via aquilo ali com abominação. A ideia de ter um Estado, né? A ideia de ter um Estado que não atendia os interesses das massas, mas que atendia os interesses do próprio Estado. Individual, né? No caso do rei, no caso das rainhas. Né? E ele ia mais para aquela questão da busca pelo socialismo, né? Na busca do benefício de todos. Pronto, mas assim... Aí nós não podemos confundir. A ideia do socialismo que você está colocando aí, o que Hitler defendia não é um socialismo no sentido de socialismo marxista. Né? A ideia do Estado, né? a ideia do Estado, a ideia da estatização dos meios de produção, essa ideia ele não defende. Pelo contrário, ele até abomina Marx. Ele vai abominar Marx. Tanto é que se você for pegar a ideologia nazista, ela é muito próxima, até porque vai receber influência do fascismo, né? O fascismo italiano. E o que é que o fascismo italiano defendia? A ideia do Estado total, né? A ideia do totalitarismo. Um Estado que incorpora todos os aspectos da vida pública e privada do indivíduo. E esse Estado que controla tudo, né? Nesse Estado totalitário que vai controlar os meios de comunicação, que vai controlar as relações de trabalho, qual é o objetivo? Qual é o papel do Estado? É evitar o que Marx chama de luta de classes.
né? A ideia de que existe o operário e o patrão, e que esse operário e patrão fica nessa dialética aí, ó, que é chamada de luta de classe. O que Hitler defende não é esse socialismo, né? Mas é esse Estado total, esse Estado controlador em prol do todo e não do indivíduo. Mas ele, com as ações dele, não se tornou, como se diz, Adolf Hitler é um ditador. É um ditador. Ele não se tornou o dono da situação, ou seja, a volta, a busca pelo seu direito de ser Estado, de ser ele um dominador. Se ele tanto defendia na sua adolescência, na sua fase inicial, quando começou a ingressar nesse ritmo, aí, como você disse, que ele buscava esse diferencial entre o Estado, defendia a gestão como um todo, e esquecia, digamos assim, o proletariado, das bases, né? E, no entanto, ele queria lutar. Aí eu já venho aqui para frente. Ele, tido hoje como um ditador, ele não seria esse Estado à época? Poderia ser considerado? Ó, assim, ele sempre foi ditador, isso é inegável, porque assim, a ideia do Estado totalitário, né? O Estado total, o Estado autoritário, né? Essa é a ideia dele. Essa é a ideia. Total. É porque o que acontece? O que é que Hitler defende? Ele é contra a democracia, os princípios democráticos. Né? Então, o que acontece? Para que se possa se fazer alguma coisa, é necessário que o indivíduo que esteja no poder, ele tenha o poder concentrado em suas mãos. Se você for trazer essa problemática para hoje, por exemplo, né? Vamos colocar hoje essa questão, a democracia. Né? A democracia no Brasil hoje, como é que ela funciona? Eu tenho o poder executivo, eu tenho o legislativo e eu tenho o judiciário. O poder executivo, ele não governa só. Por mais que acreditamos que ele governe só, mas não é, né? Ele não vai governar só. Então, o que acontece? O poder executivo, né, depende também do poder legislativo. Perfeito. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes o presidente, ou a presidente, tanto faz, tem algumas medidas que ela não pode tomar, por quê? Porque o legislativo não permite, e vice-versa. Né? Então, o que acontece? Para alguns, esse modelo de democracia emperra algumas mudanças necessárias. No Estado totalitário, quando Hitler, né, ele assume o poder, isso é já na década de 30, o que é que ele vai fazer? Ele vai desmantelar os aparatos democráticos. Para quê? Para que a última palavra seja dele e que ele possa fazer as mudanças necessárias, né, para a Alemanha. Só que aí é onde entra a grande questão. Quando ele faz essas mudanças, quando ele começa impor todo o seu autoritarismo, é óbvio que a população alemã ela não vai aceitar de bom grado. Toda a população vai aceitar de bom grado. Nós vamos ter parcelas da população que vão fazer oposição, né, que vai fazer oposição. Oposição a quê? Oposição justamente a uma ditadura, a um autoritário que está sendo implantado. Né? Se você for analisar da parcela da população, né, e como é que ele vai controlar esse Estado? O uso da propaganda, né? O uso da propaganda é fundamental nesse processo. Além do uso da propaganda fundamental nesse processo, há um sistema de hierarquia dentro do próprio governo. Eu só posso ter ascensão em determinadas profissões se eu for do partido nazista. Estamos conversando com o professor Pablo, ele que é professor de História, especialista em História e Sociologia, aqui conversando, nos dando uma verdadeira aula sobre a história de Adolf Hitler. Maravilhoso, estou aprendendo. E você? Agora eu vou convidá-lo aqui a saborear uma água mineral São Geraldo, quero falar dela agora. Água mineral e cajuína São Geraldo. Água faz bem à saúde. Beber água mineral São Geraldo, melhor ainda. Por isso eu indico a água mineral São Geraldo, porque é a melhor da região. A água mineral é do Grupo São Geraldo. É nossa, é da terra do Padre Cícero. Depois de falar da água mineral São Geraldo, faço questão de servir ao que é o nosso professor uma água mineral saborosa. E agora o cafezinho aqui, é que eu faço questão de servir o nosso convidado, professor Pablo. Cafezinho aqui, ainda sem nome, professor. Esse café ainda não tem nome, mas eu quero falar aqui da Azul Entulhos. Depois que a Azul Entulhos chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulhos chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Acesse a nossa página, programacafécomleite.com.br. Daqui a pouquinho nós voltamos, rapidinho.
LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados, você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Tudo num só lugar, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados, empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero 4442. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da pousada Café com Leite. Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. Não é necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde, se instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a saúde bucal. Por isso, eu indico o plano de saúde dentário Uniodonto. Toda a equipe Leite Contabilidade, Marcas e Patentes e do programa Café com Leite garantem. A Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidade e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural, muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal, sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Nosso convidado de hoje, professor Pablo. Nosso assunto, nosso tema, Adolf Hitler. Ele que está nos dando uma verdadeira aula sobre esse ditador, sobre esse nazista, que tanto se comenta, tanto se fala na história, mas na verdade aqui nós estamos tentando extrair do professor Márcio das informações acerca de quem foi esse cidadão. Mas antes de falar, de continuar esse nosso bate-papo sobre Adolf Hitler, deixa eu mandar aqui um abraço para Daniel, lá do Atacadão, que sempre assiste o programa Café com Leite. Muito obrigado pela sua audiência, Daniel. A Gera, lá na Secretaria de Infraestrutura, aqui de Juazeiro do Norte, sempre assiste o programa. Muito obrigado, Gera, pela sua audiência, e mostrar para você aqui o novo informativo Leite e Contabilidade. Não é a história de Hitler, mas são as atualizações da legislação.
tudo que você pode ter de mais atualizado no programa Café com Leite, você encontra no informativo Leite e Contabilidade. Lembrando que você pode acessar a página leite.com.br e folhear, ler, ampliar, fazer o que você desejar. Só contribua com o meio ambiente, não imprima, mas se assim o desejar, que o faça. Ou pegue o seu exemplar lá em Leite Contabilidade 163, no centro de Juazeiro do Norte. É gratuito. Leia, aprenda, se atualize. Professor, existe um período entre guerras. Foi da Primeira à Segunda Guerra Mundial. Professor, só um pensamento meu aqui. Esse período entre guerras, que foi de 1918 a 1939, quer dizer, um período muito curto, né? Duas guerras, digamos assim, mundiais. E nós no Brasil somos muito felizes, né? Porque apesar de todas essas guerras das corrupções, apesar das guerras contra a violência nesse país, a guerra contra a fome nesse país, a guerra contra a miséria, contra uma série de fatores, mas nós não temos aquela guerra de ataque, de mortes violentas como antigamente, né? Ainda bem que somos felizes nos dias de hoje, né? Acho que a única guerra que nós podemos falar é a guerra do tráfico de drogas, né? Contra o tráfico de drogas. Essa daí não tem jeito, mas vamos continuar lutando com essa daí. Mas não aquela guerra como essas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Confronto entre nações, confronto entre nações na busca. Nós temos aí a Grécia passando por uma situação que se esperava até um confronto, de certa forma, mas estão ajudando e vão soerguer a Grécia aí, né, nessa expectativa. Mas vamos voltar aqui para Adolf Hitler, nesse período entre guerras, né? Saiu lá de 1918 até 1939. Quem foi Adolf Hitler? Como ele agiu nessa época? Continuou fazendo pequenas guerras também, ainda? Pois bem, a pergunta é interessante, porque o que acontece? Esse chamado período entre guerras, para alguns historiadores, né? Entre eles, um grande historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, no livro A Era dos Extremos, ele diz o seguinte, que não houveram duas grandes guerras, né? O que há é uma única grande guerra. E que a Segunda Guerra Mundial nada mais foi que a continuação da Primeira Guerra Mundial, né? Por quê? Porque os fatores que provocaram a Segunda Guerra Mundial nada mais foram do que o mesmo contexto, né? Ou problemas que não foram totalmente resolvidos com a Segunda Guerra Mundial. Aí o que acontece? O que é que Hitler está fazendo nesse período? Ele recebe a notícia aí no hospital de que a Alemanha foi derrotada. A Alemanha derrotada na guerra vai fazer com que, né, ele fique indignado com a derrota na guerra. E aí, quando termina-se a Primeira Guerra Mundial, forma-se na Alemanha um governo provisório chamado República de Weimar, né? Acaba-se o Segundo Reich, né? E funda-se uma república chamada República de Weimar. Qual é o problema? O problema é que essa República de Weimar ela entra numa crise gigantesca. Indenizações que tem que pagar, o sacrifício na Primeira Guerra Mundial, né? A questão da destruição de indústria, material humano, né? Vai prejudicar a economia alemã. Nesse prejuízo, a Alemanha entra numa onda inflacionária gigantesca. E que essa inflação, né, chega, por exemplo, a fazer com que haja uma desvalorização gigantesca da moeda alemã, que era chamada de marco, e que $1 chegou a equivaler a 4,2 bilhões de marcos alemães, né? E aí, quando eu falo em inflação, você tem que lembrar, não, inflação não é necessariamente só o aumento do preço dos produtos, mas também a desvalorização da moeda. E é nesse contexto que nós vamos ter Hitler. O que é que acontece? Ele sai indignado da Primeira Guerra Mundial, ele vai culpar os judeus pelo fato da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial, né? Ele vai jogar a culpa nos judeus, e ele vai entrar num pequeno partido que é o chamado Partido Nacional Socialismo, né? Que a palavra nazista é uma abreviação dessas duas palavras, né? Nacional Socialismo, aí cria-se o termo nazista. Lembrando que esse socialismo que ele fala aí, né, nacional socialismo, não é o socialismo marxista, né? Como nós falamos anteriormente. E aí o que acontece? Quando chega em 1923, ele com um grupo de seguidores, eles tentam articular um golpe de Estado, né? Que é o chamado Putsch de Munique. E aí, em 1923, ele tenta articular o golpe fracassa, Hitler acaba sendo preso. E no período que ele é preso, que vai mais ou menos de 1923 a 1924, nesse período aí, nesse tempo aí, o que ele vai fazer? No período que ele está na cadeia, ele vai escrever sua principal obra, que é o Mein Kampf, né, que é o Minha Luta, que é onde ele vai fundamentar toda a sua doutrina nazista, né, toda a doutrina nazista. Ele vai defender a ideia da superioridade da raça ariana, ele vai defender os princípios de eugenia, ele vai defender o princípio de espaço vital. Então ele começa, né, ele começa a sistematizar o que ele... Seria esse momento, esse período
em que ele se encontrava detido, o momento da reflexão da mudança dele para que ele tomasse as iniciativas? Pode até ser, né? Essa questão de que aquele momento ali é oportuno, né? Que aquele é um momento, tanto é que ele articula o golpe porque ele acredita que ali é um momento oportuno deles tomarem o poder. Só que qual é o problema? Quando Hitler é solto, né, que fundamenta toda a doutrina nazista, aquele negócio todo, a Alemanha passa por um processo de recuperação econômica. Cria-se uma nova moeda, que é o Rentenmark, né? E a economia volta a se estabilizar. A partir do momento que a economia fica estável, ou pelo menos garante uma certa estabilidade, os partidos de extrema-direita, no caso o Partido Nazista, e os partidos de esquerda, que é o caso do Partido Socialismo, Comunismo, eles começam a perder força. E aí qual é o grande boom? Quando eclode a crise de 1929. Né? O craque da Bolsa Nova York lá nos Estados Unidos acaba tendo um reflexo direto na Alemanha. E a economia alemã, não só a economia alemã, mas a Europa como um todo, né, Estados Unidos, a Europa até o Brasil, sofrem um reflexo dessa crise. E isso vai fazer com que, dentro dessa crise, a população enxergue no Partido Nazista o partido que tinha maior possibilidade de tirar a Alemanha daquele problema. Então, o que acontece? A partir desse momento, o pessoal começa a apoiar o Partido Nazista. Né? E que, por mais contraditório que seja, por mais que o Partido Nazista fosse antidemocrático, ele chega ao poder, né, ou passa a ter a maior parte a maioria no parlamento, né, no Reichstag, a maior parte do parlamento chega, dos deputados que são eleitos, são deputados nazistas que foram eleitos, né, pela via democrática. Cabeçado por ele. Cabeçado por ele. Deixa eu falar aqui do Laboratório Lamic, que apoia o programa Café com Leite. Com 33 anos de excelência em análises clínicas, o Lamic conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Com uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-lo. Eu estou falando do Laboratório Lamic, uma excelência em análises clínicas. O Laboratório Lamic fica na rua Padre Cícero 759, em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem o Laboratório Lamic. Alô, Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, que administram muito bem o Laboratório Lamic. Professor, nesse período em que ele passou preso, qual era a patente dele? Não, nesse caso aí, o máximo, ele não é preso como militar. Ah, não. Não, nesse caso ele não vai ser preso como militar, ele vai ser preso pelo fato de estar conspirando contra o governo, né? E tenta articular um golpe de Estado, e como ele não consegue, né, o golpe ele é desmantelado, ele acaba sendo por causa disso. Só voltando mais um pouco, o que levou essa paixão, uma vez que ele era austríaco, o que o levou essa paixão pela Alemanha? A ideia de que, desde a infância, ele já alimentava o princípio de que o povo ariano deveria se fundamentar no Estado só. Porque tanto austríacos quanto alemães descendem do ariano, são povos arianos. E que na visão dele, já na infância, né, a ideia de que ele não entende, né, porque para que haver essa separação? Né? Tanto é que quando ele chega no poder, quando chega já próximo de 39, ele incorpora a Áustria ao território alemão. Né? Que até, né, ele faz um plebiscito, que é o chamado Anschluss, né? E nesse plebiscito, o que é que vai acontecer? A Áustria é incorporada ao território alemão. Isso. Porque ele vai defender o pan-germanismo, a união dos povos germânicos, né? A união. Todos os povos germânicos devem se unir em torno do Estado só. Então ele, apesar de ter essa mentalidade, ele era um verdadeiro político. Político e nacionalista. Nacionalismo exacerbado, né? A pátria acima de tudo. Acima de tudo. Justamente. Mas tinha o sentimento de ampliar o território na busca a briga na busca de ampliação do seu território, né? Pronto, né? O que é que ele vai fazer? Quando sai da crise 29, que o nazismo ele consegue, né, ter a maior parte do parlamento, o que é que eles vão fazer? Aí eles vão recorrer à violência para perseguir os inimigos políticos. E aí eles começam a implantar um autoritarismo, né? A partir do momento que o presidente morre, o Hindenburg ele morre, e Hitler ele é nomeado chanceler da Alemanha, o que é que o Partido Nazista vai fazer? Ele vai começar a perseguir os inimigos políticos, e a partir dessa perseguição, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar defender, né, ele vai tentar criar um programa para recuperar a economia alemã. E nesse processo de recuperação da economia alemã, ele vai defender o militarismo. O que acontece? Quando a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes em 1919.
E o que é que o Tratado de Versalhes dizia? Entre outras coisas, falava a questão, primeiro, desarmamento do exército alemão. O exército alemão só poderia ter no máximo 100 mil homens, não poderia ter marinha de guerra, não poderia ter aeronáutica de guerra. Então, o que é que Hitler faz? Descumpre as determinações do Tratado de Versalhes. Ele passa a estimular e instituir o recrutamento militar obrigatório, as fábricas passam a produzir tanques de guerra, marinha de guerra, aeronáutica de guerra, mesmo desrespeitando o Tratado de Versalhes. Ele passa a desrespeitar. E ele começa a defender a ideia do espaço vital. A ideia de que o povo alemão, se necessário, teria que ampliar os seus domínios para que o povo alemão não definhasse. E é nesse contexto de que a Alemanha ela começa a incorporar territórios, é nesse contexto que vai deflagrar a Segunda Guerra Mundial. Com esse autoritarismo dele, com essa imposição, o que a oposição à época sofria consequências? Óbvio. Desde perseguição, desde extradição até assassinatos. Né? Ou eu posso também ter uma perseguição do ponto de vista psicológico, ou até mesmo do ponto de vista físico mesmo. Por exemplo, como eu falei anteriormente, um médico no partido nazista, um médico nazista, ele só teria ascensão na carreira dele se ele fosse filiado ao partido nazista. Né? Então tem muito essa questão. Por exemplo, também, outros exemplos, quando Hitler ele começa a criar as leis de Nuremberg, que ele vai dividir a sociedade, o que é que ele faz? Ele divide a sociedade nos puros, nos impuros e nos mestiços. Quem é que tem cidadania? Só quem é puro. Quem comprovar a ascendência, né, a ascendência de raça ariana há 3 gerações. Aí o que acontece? Muitos comerciantes, o que é que eles faziam? Para poder barganhar, para poder se sobressair perante os judeus, eles acusavam vizinhos ou pessoas que fossem comerciantes também de serem impuros. E aí essas pessoas perdiam o direito de exercer determinadas profissões. Então, para que você pudesse ter ascensão, então o que é que você tinha que fazer? Você tinha que se filiar ao Partido Nazista. De todas as profissões, a que mais se filiou ao Partido Nazista, no caso, são os médicos. Né? E o ódio maior dele era sobre os judeus? Não só sobre o judeu, apesar que o ódio em relação ao judeu é muito grande, né? Por quê? Porque assim, desde o século XIX, havia uma crença de que os judeus queriam dominar o mundo, que é o chamado Protocolo de Sião, né? Cria-se o mito do Protocolo de Sião. Né? E um pretexto para ele perseguir os judeus é justamente impedir que os judeus, né, tomem o mundo, né? O Protocolo de Sião. Essa ideia de você procurar um pretexto particular, um golpe maior, não é também só dele. Por exemplo, se você for fazer um link com a história do Brasil, o que é que vai acontecer? Getúlio Vargas em 37, quando ele vai articular um golpe de Estado, que é o Estado Novo, ele vai criar um plano, vai forjar um plano, que é o chamado Plano Cohen, onde ele dizia que os comunistas iriam tomar o poder no Brasil, e para que os judeus para que os comunistas não tomassem o poder no Brasil, ele precisaria controlar, centralizar o poder em si. E aí é usando esse argumento que ele vai dar um golpe de Estado. Assim como Hitler usa um argumento de que os judeus queriam dominar o mundo para perseguir os judeus. Mas não só judeus, obviamente. Não só judeus, tantos outros irmãos, né? Com certeza. Esse mundo afora foram alvo de Adolf Hitler. Deixa eu falar aqui da Amigona. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem a Amigona. E agora eu vou saborear mais uma água, professor, porque nós começamos a conversar e aula de história, eu acho que o senhor bebe muita água lá nos seus momentos em que está ministrando aula, né? Com certeza. Fundamental, né? Fundamental. E a água mineral São Geraldo? Enquanto saboreamos essa água aqui, vamos falar da cola maluca. Se você precisa colar cartolina, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, metal e outros produtos, não precisa mais se preocupar tanto. Chegou no Cariri a cola maluca. Bisnaga com furo automático, tampa com proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, você só encontra na Cola Maluca. Procure nos melhores supermercados e mercantis da região. Se ainda não está no mercantil próximo da sua casa, peça pelo telefone 0800 79 3300.
E agora vamos saborear mais um cafezinho aqui. Aqui eu faço questão de servir o nosso convidado, professor Pablo. Obrigado. Professor de História, nos dando uma aula de História aqui no programa Café com Leite, para o nosso telespectador do programa Café com Leite. Acesse a nossa página, programacafécomleite.com.br, e também o Facebook do programa, dê a sua sugestão. Estamos lá te aguardando. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, saboreando esse cafezinho aqui sem nome, mas daqui a pouquinho nós voltamos. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados, você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Tudo num só lugar, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero 4442. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da pousada Café com Leite. Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. Não é necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde, se instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a saúde bucal. Por isso, eu indico o plano de saúde dentário Uniodonto. Toda a equipe Leite Contabilidade, Marcas e Patentes e do programa Café com Leite garantem. A Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidade e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural, muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal, sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite, lembrando que está confirmado, dia 29 e 30 de agosto, o curso de apresentador de televisão com a professora Rada Rezedá, ela que tem uma passagem maravilhosa, uma experiência maravilhosa com grandes redes de televisão, estará aqui em Juazeiro nos dias 29 e 30 de agosto. Para mais informações,
ligue no telefone 96823977, fala com a Fernanda, ela vai fazer sua inscrição, te dar maiores e melhores informações acerca deste curso. As vagas são limitadas. Professor, Hitler era racista? Com certeza, né? A ideia Não gostava dos negros? não só de negros, mas principalmente negro, não gostava de homossexual, não tinha simpatia com judeus, né? Não tinha simpatia com, aí no caso não é nem tanto racista, mas é a ideia religiosa, né? Mas também não gostava de testemunho de Jeová, né? Ele tem essa aversão, mas principalmente os judeus, apesar de não serem o único, né? Apesar de toda a literatura... Essa aversão que ele tinha a esses povos, a essas comunidades, né, eu diria assim. As minorias, né, no caso. Essa minoria, eram tratados de forma agressivas, violentas? Com certeza, né? Entre as minorias também existe a questão dos povos eslavos, né? Que aqueles povos do leste europeu, que na visão deles aqueles povos deveriam ser escravizados. A ideia de Hitler é que a raça ariana é uma raça superior. E onde é que ele vai fundamentar essa ideia? É dele em si? Não. Ele é influenciado pelas ideias do século XIX, as ideias racistas já no século XIX. Né? Os princípios racistas, os princípios que fundamentaram, por exemplo, o neocolonialismo, o imperialismo lá na África e na Ásia, toda a produção intelectual fundamentando essa ideia racista, ele vai incorporar. E aí o que acontece? Além dele incorporar, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar os médicos e vai fazer com que esses médicos criem estudos defendendo a ideia de que o povo ariano é um povo superior aos demais povos. Então, para ele é inconcebível. Sangue azul. Sangue azul, né? No caso aí, que a ideia do sangue azul vem lá da Idade Média, o título de nobreza, né? Essa questão. Mas ele tem o uso da violência em relação a essas etnias, né? Em relação a essas minorias aí. O negro, o homossexual e o judeu, principalmente o judeu, porque é enfatizado de forma... O judeu era o alvo, né? É, o alvo. Mas, assim... É comum, por exemplo, o cinema norte-americano, ele enfatizar demais a questão do judeu e esquecer um pouco também a questão do negro, a questão do homossexual, a questão dos Testemunho de Jeová. É muito comum. Porque o foco coloca-se o judeu, mas não devemos esquecer que esses outros grupos também eram perseguidos. Mas, como a questão do Holocausto, a perseguição aos judeus, ela se acentuou de forma mais clara, né? Aí passa a ideia de que só os judeus sofreram na mão de Hitler, que não foi. Professor, os campos de concentração, esses povos, os judeus e essas pessoas que eram discriminadas pelo Hitler, após a exploração ele os levava aos campos de concentração, era isso? Não. Como é que funciona, né? Existem dois tipos de campos. Eu tenho o campo de concentração e o campo de extermínio. Geralmente também outra coisa que confunde muito é a ideia de que acreditar que o campo de concentração necessariamente é um campo de extermínio. Não necessariamente. O campo de concentração, ele vai usar a mão de obra judaica, né, a mão de obra do pessoal que está preso ali no campo de concentração, para o trabalho nas fábricas. O trabalho escravo, praticamente, um trabalho escravo nas fábricas. E o campo de extermínio, geralmente, era o local onde era utilizado para literalmente exterminar, né, dizimar aquela população. O principal campo de concentração é Austerlitz, né, apesar que não é o único. Os campos de extermínio eles estavam muito mais localizados no leste europeu, né, na Polônia, né, um pouco mais ao leste europeu ali, certo? Então, a ideia do campo de concentração é o quê? Usar aquela mão de obra. Muitas empresas, né, alemãs se beneficiaram de usar a mão de obra judaica, né, a mão de obra do pessoal que estava no campo de concentração, para quê? Para poder, com trabalho gratuito, se favorecer, né? Por exemplo, recomendação para o nosso telespectador, né? Até se você quiser aprofundar um pouco mais, assista filme como, por exemplo, A Lista de Schindler, que mostra justamente essa questão, né? de um empresário que vai fazer fortuna explorando a mão de obra de judeus. E que depois, que no final ele se arrepende e que né? Ele vai começar a libertar esses próprios judeus. Veio a Juazeiro, não existe lugar melhor para se hospedar. Eu sugiro também a pousada Café com Leite. Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da pousada Café com Leite. Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. Professor, história maravilhosa, aula espetacular. Mas existe lá, em meados da Segunda Guerra Mundial, houve uma quantidade de mortes significativa de cidadãos, né? Na época não eram nem considerados judeus, por ele eram excluídos, né? Mas
Como se iniciou a Segunda Guerra Mundial? Qual a participação de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial? Pronto, como eu falei anteriormente, o que é que você tem que lembrar, né? O que você tem que entender? Que quando ele começa o processo de reconstrução da Alemanha, ele vai defender o princípio do chamado espaço vital, que a Alemanha, para poder continuar crescendo, ela teria que incorporar outros territórios. E nesse processo de incorporação, a Alemanha continua desrespeitando o que nós chamamos de Tratado de Versalhes. Ele vai desrespeitar o Tratado de Versalhes. E é nesse contexto, né, que depois de várias invasões, né, de ter invadido a região da Renânia, depois de ter invadido a região dos Sudetos, depois de ter incorporado a Tchecoslováquia, é que ele vai invadir a Polônia. E quando ele invade a Polônia, a invasão alemã à Polônia é o que vai provocar todo o início da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, quando iniciar a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e França declaram guerras. Detalhe, por que é que Inglaterra e França não fizeram nada antes da invasão da Polônia? Mesmo Hitler conquistando território, por que é que eles não tiveram um rigor maior contra Hitler? Simples. Primeiro, porque a memória da Primeira Guerra Mundial, apesar de nós estarmos na década de 30, finalzinho da década de 30, mas a memória, né, o nefasto da Primeira Guerra Mundial ainda está muito presente no imaginário do inglês do inglês e do francês. Eles não queriam se envolver em outra guerra. Segundo ponto, eles viam a Alemanha nazista como uma forma de barrar o avanço das ideias socialistas. Porque nesse período o que acontece? A União Soviética já vai defender a bandeira do socialismo, né? E aí eu tenho o socialismo versus capitalismo. Então, eles viam a Alemanha nazista como uma forma de impedir o avanço das ideias socialistas. Então, quando ele invade a Polônia, o que é que vai acontecer? Deflagra a guerra. E aí, quando inicia a Segunda Guerra Mundial, né, antes de iniciar a guerra, Hitler faz um acordo com Mussolini, faz um acordo com Stalin, né, um acordo que na época era improvável, mas ele vai fazer para evitar que a Alemanha entre em duas frentes de guerra, né, lute na frente oriental e na frente ocidental, e vai articular uma tática de guerra que é chamada Blitzkrieg, né, que é a chamada Guerra Relâmpago, que vai pegar os aliados de surpresa e que com pouco tempo vai conquistar a França. Deixa eu falar agora da Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados. Você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero, 4442. Atende também pelo telefone 3571-1551. Um abraço a Leda e Aldrin, que fazem a Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Professor Pablo, o nazismo, qual a influência que o Brasil teve, qual o exemplo que o Brasil teve nessa época da Segunda Guerra Mundial, ali pela década de 30, quando o presidente Getúlio Vargas, qual a influência que o nazismo teve no Brasil? Pois bem, quando o nazismo tem ascensão na Europa, né, no caso da Alemanha, nós vamos estar vivendo na história do Brasil o chamado período Vargas, ou era Vargas, que vai de 1930 e termina em 1945. Vargas, ele era simpático às ideias tanto de Mussolini quanto de Hitler, né? Ele era simpático à ideia do Estado totalitário. Quando ele decreta Estado Novo, em 1937, quando ele implanta uma ditadura no Brasil, uma coisa que você não pode confundir é um Estado totalitário e um Estado autoritário. O Brasil não viveu, na era Vargas, no Estado Novo, um Estado totalitário. Nós tivemos um Estado autoritário. Apesar dele ser simpático ao fascismo, apesar dele ser simpático ao nazismo, ver Hitler e Mussolini com admiração, ele não era um Estado totalitário. Por que não era totalitário? Primeiro, porque não existia regime de partido único. Quando Getúlio Vargas ele toma o poder no Brasil, né, articula todo o golpe de Estado que vai fazer com que ele tome o poder no Brasil, ele vai acabar com o sistema de partidos. Né? Ele acaba com o sistema de partidos. Segundo, ele não tem uma ideologia como havia uma ideologia fascista e nazista. Nesse período, o que é que vai acontecer? Antes de Vargas articular esse processo, existia um partido nazista no Brasil, né? Principalmente ali na região sudeste-sul do país. E o principal nome... Já existiam seguidores? Já, tinham seguidores, mesmo porque a colonização alemã ela é muito presente na região sul do país, principalmente na região sul do país, e esse pessoal que vinha também trazia essas ideias, via com simpatia Hitler. Né? Então funda-se o Partido Nazista no Brasil. Agora um partido genuinamente brasileiro,
mas que também tinham tendências próximas ao fascismo e nazismo, é a AIB, né? No caso, a Ação Integralista Brasileira, que tem como seu principal nome Plínio Salgado, que vai defender o nacionalismo exacerbado, que vai defender o militarismo, né? Que vai defender uma série de características muito parecidas com o fascismo e o nazismo. Partido esse extinto pelo então presidente. Quando Getúlio Vargas toma, que ele acaba com todos os partidos, né? Ele acaba com todos os partidos, é um partido que é extinto. E o que acontece com o Partido Nazista? Quando o Brasil declara guerra à Alemanha, né? Quando vai declarar guerra à Alemanha, a partir do momento que a Alemanha começa a bombardear, né? A atacar navios brasileiros, né? E o Brasil rompe com a Alemanha, né? Faz uma aliança com os Estados Unidos, rompe com a Alemanha, e aí ao enfrentamento, o que é que Getúlio Vargas vai fazer? Getúlio Vargas, ele vai começar a perseguir o Partido Nazista também no Brasil. E aí inicia um processo de perseguição aos nazistas no Brasil. Havia influência desses partidos a nível econômico, a nível da economia do país à época, na produção? Não necessariamente. Se você falar do ponto de vista da economia, porque assim, a indústria brasileira, ela vai utilizar, boa parte dela, a mão de obra estrangeira, né? A mão de obra imigrante. Pelo menos no início do processo de industrialização do Brasil, que vem ali lá nos anos 1914, 1918, ali, quando começa o processo de industrialização do Brasil. Então, assim, o movimento operário, boa parte dele ainda é influenciado pelas ideias que vêm da Europa, né? Comunismo. Mas, assim, do ponto de vista do engajamento, né, para você falar se esses partidos eles tinham influência do ponto de vista econômico, não necessariamente a ponto de mudar tudo. Mas porque veio a era industrial, né? É. Mas isso formado sempre pela maioria de estrangeiros, né? Assim, no início, a maioria é estrangeira. Só que quando chega na década de 30, os brasileiros começam a sobrepujar, do ponto de vista operariado, a mão de obra estrangeira, né? Ó, no caso da AIB, a Ação Integralista Brasileira, ela tem uma repercussão muito grande no Brasil, apesar que não é o maior partido. Na época, o maior partido era a ANL, Aliança Nacional Libertadora, né? E esse partido tem uma influência tão interessante que, por exemplo, desculpem, né? Barbalha, né? No caso, Barbalha, a AIB tem uma influência muito grande de Barbalha, né? Eu tenho um amigo que ele iniciou, apesar que, infelizmente, ele não deu de prosseguimento, mas ele tinha um projeto dele de analisar, né, entender a atuação da AIB, né, da Ação Integralista Brasileira, em Barbalha. Porque em alguns prédios ainda tem simbologia integralista em Barbalha. Né? Que bom, né? Não sabia. É a história aqui no programa Café com Leite. Professor, eu acho que essa história é um espetáculo, é maravilhosa. Nós estamos chegando ao final e eu não posso deixar aqui de encerrar o nosso programa ainda perguntando, existe uma dúvida muito grande. Hitler se suicidou ou ele mora aqui na América, aqui na nossa América, aqui pertinho? É um aspecto interessante. O que é que os padrões oficiais afirmam? Que em 1945, quando a Alemanha já estava derrotada, né, durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava no bunker dele, ele e sua esposa, né, praticamente recém-casado. Fiel, extremamente fiel a ele. Não só ele, quanto toda aquela cúpula ali, né, a cúpula do Partido Nazista, né. Indicam, se você quiser ver um pouco mais sobre essa questão dos últimos dias de Hitler, é assistir um filme chamado A Queda, que vai contar as últimas horas da vida de Hitler. E um aspecto muito interessante é o fervor que o pessoal tinha em relação a Hitler, né? Tanto é que quando Hitler decide se matar, e tem toda aquela questão de que eles não conseguiam, a ideia deles, eu não consigo viver no mundo sem o Partido Nacional Socialismo, sem o Partido Nazista. E pessoas que matam os filhos e que acabam se matando porque o Terceiro Reich, né, o Terceiro Império está caindo. E aí o que acontece? A historiografia tradicional, ou a historiografia mais comum, defende o quê? Defende que Hitler, né, ele decide se matar, ele com sua esposa, ele toma uma cápsula de cianureto e acaba dando um tiro na boca. Eva, né, a esposa dele, acaba tomando uma cápsula de cianureto e morre. O que é que ele faz? Diz que antes de ele morrer, ele gostava muito de cachorro, e ele preocupado para saber o que ia acontecer com o cachorro dele pós, né, todo o processo, ele manda dar cianureto ao cachorro, o cachorro morre, né? E aí quando ele toma, ele diz, quando eu morrer, eu quero que vocês incinerem meu corpo, o meu de minha esposa, porque ele tinha medo que o pessoal fizesse a mesma coisa que foi feito com Mussolini, que foi morto e o corpo dele foi pendurado de cabeça para baixo em praça pública. Então ele taca fogo. Só que na história da conspiração, as teorias de conspiração aí, né? O que acontece?
O pessoal acredita o seguinte, tem uma vertente que acredita o seguinte, quando termina a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista é derrotada, e aí inicia o chamado Tribunal de Nuremberg, né, que é o tribunal onde vai julgar os crimes de guerra praticados pelos nazistas, muitos nazistas fugiram para a América Latina para trabalhar em algumas empresas alemãs aqui na América Latina. E tem um pessoal que acredita que Hitler conseguiu fugir da Alemanha, né, e que veio para a América Latina e que está aqui na América Latina. Né? Só que a teoria de conspiração, né? Não tem não existe uma comprovação, né? Não existe uma documentação que comprove que isso é verdadeiro. O que nós sabemos é que ele foi morto, né? Ele cometeu suicídio e seu corpo foi carbonizado. E ele, como chefe maior, né? Ele deveria realmente tomar uma iniciativa. Justamente. Eu acho que a tendência seria mais concreta, seria essa do suicídio, né? Estamos chegando ao final de mais um programa, professor. Muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que o nosso público telespectador teve uma verdadeira aula e eu queria tê-lo novamente aqui para conversarmos outros temas da história. Afinal de contas, o programa Café com Leite tem esse objetivo de levar a história ao povo caririense. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a vocês, obrigado ao telespectador. Né? Esperamos estar aqui novamente, né? Em outra oportunidade. É isso aí. Chegamos ao final de mais um programa. Amanhã estaremos de volta aqui às 20h30 na TV Verde Vale. Fique com a nossa programação. Vem aí o programa Multimídia. Um abraço a todos e até lá.